Conor Ben assinou com a Zuffa Boxing e relatos colocaram seu pulse de luta única em 15 milhões. Lutadores do UFC sob a mesma empresa-mãe começaram a compará-lo ao seu próprio pagamento, questionando como os números realmente se acumulam, e isso os empurrou para tomar uma decisão importante. Então, o acordo de Ben, a reação dos lutadores e os movimentos sendo feitos nos bastidores. Vamos entrar em tudo isso. Em fevereiro de 2026, relatórios surgiram que Conor Ben havia assinado um acordo de luta única com a Zuffa Boxing no valor de 15 milhões. O acordo já havia sido descrito como um acordo de 8 dígitos, mas o pagamento reportado de 15 milhões o colocou entre os maiores pursos de luta única já concedidos a um lutador sem um título mundial. O jornalista de boxe Dan Rafael foi o primeiro a colocar o número no registro. E uma vez que chegou à internet, se espalhou por cada grupo de chat do UFC e sala de vestiário de academia de treinamento em poucas horas. Ben é filho da lenda britânica do boxe Nigel Benn. Ele tem 29 anos de idade. Ele tem um recorde de 24-1. O controverso Conor Ben procura provar que merece seu pagamento de nível de elite e corresponde seu conjunto de habilidades. Ele nunca foi campeão unificado. Ele nunca encabeçou um pay-per-view por conta própria. E ainda assim, com um movimento de caneta, ele se tornou um dos atletas de esportes de combate mais bem pagos do planeta. A luta em si aconteceu em 11 de abril de 2026. Ele entrou em um grande cartão da Netflix no Tottenham Hotspur Stadium contra Regis Prograis, um ex-campeão mundial de Nova Orleans. A Netflix listou Ben Prograis como o co-evento principal no show Tyson Fury Erselenbeck Makhmudov e o estádio pode receber 62.850 torcedores. Agora, aqui é onde o número fica interessante. Dana White forneceu a explicação pública mais clara do pulse reportado de Ben em comentários anotados por Dan Rafael. White disse que o pulse reportado era de cerca de 15 milhões, mas não confirmou esse valor exato. Ele também mencionou que o TKO não estava pagando diretamente e que cela liderada por Turki Al-Sheikh estava cobrindo os custos. Então, o dinheiro estava fluindo da Autoridade Geral de Entretenimento Saudita, a mesma entidade que vinha derramando bilhões no boxe. E o que Ben fez com esse dinheiro? De acordo com posts nas redes sociais que viralizaram em 12 de abril, o dia após sua luta, Ben exibiu duas novas compras de carros, um Ferrari F12 Superfast, avaliado em mais de 250 mil, e um Porsche 911 Turbo S Cabriolet personalizado com seu rosto e nome no painel lateral, também avaliado em mais de $500 mil em carros comprados com o troco de uma única luta. As imagens se espalharam pelo MMA Twitter como fogo selvagem. E foi aí que a conversa real começou, porque enquanto Ben estava comprando supercarros, lutadores no elenco do UFC, trabalhando sob a mesma empresa-mãe, TKO Group Holdings, estavam olhando para seus próprios contratos e fazendo contas que não fechavam. Esse fato isolado de que um boxeador que nunca tinha ganho um título mundial estava ganhando mais em uma noite do que quase todos os campeões do UFC ganham em um ano estabeleceu o palco para o que viria a seguir. O primeiro lutador do UFC a responder publicamente foi Michael Venom Page. O welterweight britânico que se juntou ao UFC do Bellator em 2024 não mediu palavras. O contrato reportado de Conor Ben não é algo sobre o qual estou feliz. Page disse ao show de Ariel Helwani. Page foi além, invocando o nome de um homem que uma vez esteve no topo da divisão de peso pesado do UFC. É apenas doloroso ver o dinheiro ir dessa forma, ele disse, admitindo que era fã de Ben, mas sentindo que não estava em nenhum lugar perto do nível superior no boxe. Mas aí você tem pessoas aqui no topo do seu, vou usar Francis Ngannou porque é fácil, no topo de seu jogo. Campeão de peso pesado do mundo e ele estava quebrado tendo que pedir dinheiro emprestado. Eles poderiam consertar isso facilmente. Simplesmente não deveria existir. Essa comparação de Francis e Ngannou bateu forte porque era verdade. Ngannou saiu do UFC depois de defender seu título de peso pesado sobre Ciryl Gane em 2022, passando a lutar contra Tyson Fury e Anthony Joshua no boxe antes de assinar com o PFL. O homem que era possivelmente o artista nocaute mais assustador que o UFC já havia visto saiu da organização porque o dinheiro não refletia seu valor. E agora, anos depois, um boxeador sem um cinturão de título estava sacando cheques que empalideciam o que Ngannou jamais tinha ganho dentro do octógono. Page não tinha terminado. Ele disse que isso mancha a marca para a qual trabalha e apoia e não quer ver outros falando negativamente sobre o UFC. Nem ele mesmo quer falar mal sobre isso. Eu sinto que é um concerto fácil. Apenas dê aos caras o que eles merecem no UFC Londres em 21 de março. Page entrou para They Don't Care About Us de Michael Jackson, tendo criticado abertamente recentes matchmaking e pagamento na preparação para a luta. A escolha da música de entrada não foi acidental. Foi uma mensagem transmitida para milhões de espectadores em tempo real, mas Page era apenas o começo. O ex-campeão de médios Israel Adesanya recentemente brincou que se um lutador pode comandar esse tipo de payday, ele gostaria de ver 15 milhões por uma luta também.
A estrela do peso galo Sean Ali também admitiu que lutou para acreditar na figura reportada quando a ouviu pela primeira vez. Semelhante ao ex-campeão do UFC Sean Ali, que apareceu incrédulo com o acordo de Ben, mas finalmente resignado ao seu destino dentro da estrutura de pagamento menos lucrativa do UFC, Page não vê muita oportunidade para seus companheiros lutadores argumentarem seu valor. O senso de resignação misturado com frustração era palpável em todo o elenco. Então o campeão de peso pesado do mundo pesou e foi aí que as coisas ficaram verdadeiramente desconfortáveis para Dana White. Tom Aspinall, o homem que detém o cinturão mais prestigioso em todas as artes marciais mistas, não se conteve. Durante uma coletiva de imprensa da Matchroom com ele na sexta-feira, Aspinall reagiu ao acordo de 15 milhões de Ben e admitiu estar incomodado. Eu quero dizer, acho que isso incomodou a todos. Aspinall disse, se um cara está sendo pago 15 milhões e o outro está recebendo 15 mil, isso é bem diferente. O que é parte do motivo pelo qual quero explorar outras opções. Leia isso novamente. O campeão de peso pesado do UFC, a joia da coroa de toda a promoção, acabou de dizer na Câmara que o acordo de Ben é parte do motivo pelo qual ele quer explorar outras opções. Isso não é uma reclamação. Isso é um tiro de aviso. Esse é o contrato que todos assinamos. Não vamos conseguir mais do que isso. Aceitei isso e quero ganhar o máximo possível fora do octógono. Aspinall não era ingênuo sobre a situação. Ele sabia que o contrato do UFC o prenderia, mas também sabia que a discrepância entre seu pagamento e o de Conor Ben havia se tornado indefensável. Todos podem falar sobre isso o quanto quiserem, mas o que falar vai fazer? As pessoas precisam começar a explorar outras opções e realmente fazer uma posição pelo que acreditam. Eu não sei como seria isso. Eu não sei como eles vão fazer, mas sei que falar em entrevistas realmente não vai fazer muito. Eu sei que pessoalmente toda vez que entro lá, estou arriscando minha saúde e quero ser compensado por isso o máximo que posso. E aí Aspinall fez algo que ninguém esperava. Ele assinou com Ed Hearn. Para entender por que Tom Aspinall assinar com Ed Hearn enviou ondas de choque pelo mundo dos esportes de combate, você precisa entender a guerra que está acontecendo nos bastidores entre Hearn e Dana White. Adicionando a questão, o ex-promotor de Ben, Ed Hearn da Matchroom Boxing, é o promotor de Progress. Hearn estava furioso quando soube que Ben havia assinado com Ziffa e seu inimigo Dana White. Sentindo que era uma traição de Ben depois que o apoiou através de suas batalhas após testar positivo para PEDs e ficar de fora por muitos meses enquanto lutava sua suspensão. Então, quando Dana White roubou Conor Ben da Matchroom Boxing, Ed Hearn o levou para o lado pessoal, muito pessoalmente, e sua resposta foi devastadoramente calculada. Em vez de tentar superar a oferta da Zaffa Boxing por outro boxeador, Hearn foi direto ao coração do império de Dana White. Ele assinou o campeão de peso pesado do UFC. No início deste mês, Hearn fez grandes ondas de choque no mundo das artes marciais mistas ao assinar o campeão de peso pesado do UFC Aspinall para sua nova agência de talentos. O movimento veio apenas 2 semanas depois que Conor Ben controversialmente abandonou a Matchroom Boxing de Hearn para assinar com a Zaffa Boxing do chefe do UFC White. Como parte do acordo, Hearn recebeu acesso ao contrato do UFC de Aspinall, já que o promotor lendário procurará trabalhar com o peso pesado em base comercial e consultiva. Acesso ao contrato do UFC, esse detalhe é crítico porque uma vez que Hearn viu os números, ele tornou público o que encontrou e foi devastador. Desde então, Hearn não fugiu de compartilhar sua opinião sobre o lado financeiro do acordo, afirmando que é uma desgraça. E agora ele puxou ainda mais o véu, revelando quanto pouco o campeão do UFC está realmente ganhando. Falando para a TV, ele revelou que o acordo atual do UFC de Aspinall o vê levando para casa apenas um pouco mais de dinheiro do que o novo acordo que a Matchroom Boxing recentemente deu ao inglês de 23 anos George Litterard. Deixe isso respirar por um momento. O campeão de peso pesado do UFC do mundo, o homem mais mau do planeta por definição, está ganhando aproximadamente o mesmo que uma prospect de 23 anos no boxe que a maioria das pessoas nunca ouviu falar. Ed Hearn traçou uma linha na areia e a pintou em cores neon para o mundo inteiro ver. Você tem Conor Ben ganhando 15 milhões por 10 rounds. E aí você tem um lutador do UFC ganhando menos de 1 milhão que está preenchendo a T-Mobile em Las Vegas. Essa citação entregue na câmera se tornou o soundbit mais compartilhado em esportes de combate por semanas. Ele enquadrou o argumento em termos simples. Mesma empresa, estruturas de pagamento selvagemente diferentes, nenhuma explicação boa. Hearn foi ainda mais longe em uma entrevista separada. Eles estão doentes como um cachorro. Não há lealdade. Olhe para Aspinall. Seus olhos são furados e ele é humilhado pelo UFC. Basicamente disseram a todos que ele é um mentiroso e essa era uma referência à luta Aspinall ganha em outubro de 2025.
A luta terminou em um infeliz sem contestação depois que Aspinall foi incapaz de continuar devido a poques oculares simultâneos de ganho em ambos os olhos no primeiro round. A decisão de Aspinall de não continuar com visão comprometida recebeu reações mistas de fãs e comentaristas. Aspinall aparentemente teve uma pequena queda com White, que sugeriu que a lesão do inglês não era tão séria quanto ele fez parecer. Então, o próprio campeão do UFC tem seus olhos furados. Seu chefe questiona publicamente se era realmente tão ruim. E aí o mesmo chefe se vira e escreve um cheque de 15 milhões para um boxeador que nem ganhou um título mundial. A ótica era catastrófica. Em um vídeo do YouTube reagindo ao seu acordo com Ian, Aspinall sugeriu que o movimento cercou um foco renovado no valor em sua carreira. Fizemos a maioria de minha carreira com o time realmente pequeno que tenho, então queria adicionar ao meu valor. Aspinall diz: Ed é alguém que conheço há um tempo. Confio em Ed e quero ganhar o máximo de dinheiro e crescer comercialmente o máximo possível enquanto estou lutando. Falando em uma coletiva de imprensa em Monaco, Aspinall disse que espera que o movimento possa inspirar outros lutadores a repensarem como abordam o lado comercial do esporte. Estávamos dizendo esperançosamente que isso será o começo onde outros lutadores de MMA podem olhar para isso e ser como, caramba, olha o que ele está fazendo. Olha o dinheiro que ele está conseguindo. Olha a oportunidade que ele está conseguindo com Matchroom e Ed e tal. Essa citação é a que deveria manter Dana White acordado à noite. Porque quando seu campeão de peso pesado está abertamente encorajando outros lutadores em seu elenco a olhar para o que está acontecendo fora do UFC, você não está lidando com reclamações isoladas. Você está olhando para o cano de um turno fundamental em como seus lutadores veem seu relacionamento com a organização. E as consequências não pararam com Aspinall. Enquanto isso, a lenda do UFC Ronda Rousey recentemente afirmou que os lutadores agora estão vivendo na pobreza. Antes de sua luta de retorno no evento MMA de Jake Paul neste verão, Max Holloway está usando Derek Lewis para fazer um exemplo sobre o pagamento do lutador do UFC e como os atletas precisam ficar juntos para implementar qualquer tipo de mudança significativa. O coro estava ficando mais alto e cada nova voz que se juntava a ele tornava mais difícil para Dana White descartar a conversa como os murmúrios de alguns desconformes. Para entender o quão largo realmente é o cânion entre o pagamento do UFC e do boxe, você precisa se afastar e olhar para a maquinaria estrutural que produz essa disparidade. Não é um acidente. É por design. O UFC pagou aos lutadores uma porcentagem relativamente baixa da receita geral, reportadamente menos de 20%. Comparado às cotas de receita de atletas de 48% a 50% em outras grandes ligas esportivas. Esse número, menos de 20%, tem sido a queixa central dos lutadores do UFC por mais de uma década. Na NBA, NFL, NAL e MLB, os atletas negociam coletivamente e recebem aproximadamente metade de toda a receita da liga. No boxe, os lutadores normalmente recebem uma parcela semelhante das receitas do evento. No UFC, os atletas que sangram e quebram ossos para o entretenimento de milhões veem menos de um quinto do dinheiro que geram. Isso não é especulação. Foi toda a base de uma ação legal histórica. Depois de mais de uma década de batalhas legais, a ação coletiva de antitrust histórica Visufa contra o UFC está finalmente se aproximando de seu fechamento com a distribuição de um fundo de liquidação de 375 milhões pronto para entregar compensação substancial a mais de 1.000 lutadores do UFC anteriores. Apresentada em 2014 pelos querelantes incluindo Kung Lee, Nathan Corey, John Fitch, Brandon Vera, Javier Vasquez e Kyle Kingsbury. O caso acusou Zuffa LLC, a empresa-mãe do UFC, de práticas anticoncorrenciais que suprimiram o pagamento dos lutadores através do controle monopolista do mercado de MMA. O litígio durou anos de descoberta, análises de especialistas, moções para descartar e certificação de classe antes de se resolver apenas semanas antes de um julgamento agendado em abril de 2024. A liquidação foi histórica, mas os números revelaram a profundidade do problema. Os lutadores receberão aproximadamente 32,7% de seu pagamento do UFC no período da classe, mais um adicional de 14,179 por luta. O pagamento médio projetado é de 230 maus 30 no 92 com uma mediana de 85.949 os. O pagamento médio de 230 mil para após uma década de litígio contra uma das organizações esportivas mais poderosas do mundo lhe dá uma sensação de quão pouco os lutadores estavam ganhando em primeiro lugar. Os querelantes alegaram que o comportamento anticoncorrencial do UFC lhe permitiu reter mais de 80% de toda a receita gerada por eventos de MMA no ZEUA. Enquanto pagava aos lutadores do UFC uma fração do que ganhariam em um mercado competitivo, essa porcentagem permaneceu inalterada apesar do crescimento explosivo da Zuffa, que o promotor Dana White e os irmãos Lorenzo e Frank Fertitta compraram por 2 milhões em 2000 e venderam 15 anos. Depois por aproximadamente 4 bilhões. Pense nisso.
O UFC foi comprado por 2 milhões e vendido por 4 bilhões. E durante todo esse aumento meteórico em valor, a porcentagem de receita indo para os lutadores que realmente construíram esse valor com seu sangue, suas carreiras, seus corpos permaneceu a mesma. De acordo com o juiz Boulware, os querelantes estabeleceram que o UFC conquistou seu poder de mercado por meio de meios anticoncorrenciais como comprar e desligar empresas rivais e trancar lutadores em contratos desfavoráveis e exclusivos de 3 ou 4 lutas. Os lutadores não tinham capacidade de negociar termos já que o UFC era efetivamente seu único empregador potencial. E enquanto o UFC poderia descartar lutadores sem explicação, os contratos proibiam os lutadores de ir para outro lugar. Agora, coloque o 15 milhões de Conor Benn em cima desse pano de fundo. O tempo do lançamento oficial da Zuffa Boxing em 2006 coincide com o UFC iniciando sua era Paramount depois de assinar um colossal acordo de 7 bilhões com seu novo parceiro de transmissão. Um acordo de tal magnitude financeira certamente trouxe mudanças significativas nos pagamentos dos atletas do UFC, não é? Não necessariamente. Bônus extras de 25 mil VER por finalizações foram adicionados junto com um aumento aos bônus tradicionais de desempenho e luta da noite da promoção. No entanto, esse parece ser o único lugar onde o pagamento do lutador no UFC mudou no momento. Começando em janeiro de 2026, a partir do UFC 324, o UFC aumentou sua estrutura de bônus pós-luta, elevando os prémios de desempenho da noite e luta da noite de 50 mil $50,000. Dolezentos introduzindo bônus adicionais de 25 mil para qualquer knockout ou submissão não selecionada entre os 4 prémios pós-luta padrão. Então, o UFC assinou um acordo de TV de 7,7 bilhões. E o aumento que os lutadores receberam foi seu bônus passando de 50 mil $50,000 em 300. Isso é tudo. Esse é o efeito de gotejamento. Enquanto isso, um boxeador recebeu 15 milhões por uma única luta do mesmo grupo de propriedade. E nem foi como os lutadores não percebessem. Os fãs de MMA estão furiosos depois que o streamer Aiden Ross revelou que Dana White deu 550 mil para jogar com a primeira vez que se encontraram. O CEO do UFC frequentemente vem sob fogo por não pagar aos lutadores em seu elenco dinheiro suficiente. Um clipe viral de sua conversa atraiu centenas de comentários, questionando por que o chefe do UFC não pode ser tão generoso com os lutadores que arriscam suas vidas lutando no octógono, mas ele não vai pagar seus lutadores, disse um fã, enquanto outro adicionou, e caras no UFC estão colocando suas vidas em risco por um contrato 12K12. Esse momento de Aiden Ross cristalizou o problema. O homem que argumenta que não pode pagar mais aos lutadores está entregando $500 mil a um streamer em um cassino em uma noite aleatória. A contradição era impossível de ignorar. Com seu elenco em aberta revolta, seu campeão de peso pesado assinado com a agência de talentos de seus rivais e a internet inflamada com críticas, Dana White finalmente abordou a situação diretamente e sua resposta foi caracteristicamente desafiadora. Porque é uma coisa ruim quando os caras ganham mais dinheiro? White disse na coletiva de imprensa pós-luta da Zuffa Boxing 04, nunca é uma coisa ruim quando os caras ganham mais dinheiro. É sempre uma coisa boa quando há mais dinheiro no esporte. E desde 2001, o pagamento dos lutadores aumentou continuamente. Obviamente, recebemos ótimo acordo de direitos de TV. Prometo que o pagamento dos lutadores será bom nos próximos 7 anos. Apenas bom nos próximos 7 anos. Para lutadores recebendo golpes na cabeça para viver, essa promessa vaga sobre uma janela de 7 anos não é exatamente o reasseguramento que estavam procurando. Embora White seja adamante de que o pagamento dos lutadores estará em um bom lugar nos próximos 7 anos, haverá vários lutadores no elenco do UFC que ainda estarão competindo em 7 anos. As carreiras são curtas nos esportes de combate. As janelas fecham, os corpos se desintegram. Dizer a um lutador de 32 anos que o pagamento será apenas bom quando ele tiver 39 e estiver aposentado não é uma solução. É uma tática de adiamento. Aí White fez outro movimento que levantou sobrancelhas. White recentemente admitiu ter se completamente removido das negociações contratuais, citando uma falta de diversão e uma transição de carreira focada como motivo. Eu completamente me removi da parte de negociação de contratos do lutador. Cheguei a um ponto onde simplesmente isso não é mais divertido, cara. Tenho sorte de estar em um ponto da minha vida e da minha carreira onde posso simplesmente lidar com as coisas divertidas que gosto de fazer. Se a ação de antitruste do UFC tem White e Co. tentando retcon a hierarquia organizacional da promoção é incerto, mas o pagamento do lutador permanece um ponto de contenção independentemente de quem está assinando os contratos, especialmente quando os tomadores de decisão estão coletando bilhões em ofertas de conteúdo. O tempo deste anúncio foi curioso para dizer o mínimo. Exatamente quando o pagamento dos lutadores se torna o tópico mais quente do esporte, o CEO convenientemente se afasta do próprio processo que o determina.
Quanto ao acordo de Ben em si, a luta aconteceu em 11 de abril e não justificou exatamente o preço. O welterweight de 29 anos coletou um payday de 15 milhões pela luta, o maior de sua carreira. Mas seu desempenho pouco inspirador levou a críticas nas redes sociais e incerteza sobre seu futuro. Não foi bonito, porém, já que Ben teve dificuldade em realmente machucar Projey Gray e forçar um fim antecipado da luta. Durante e após a luta, alguns dos maiores nomes do boxe falaram para compartilhar seu desgosto pelo desempenho de Ben. Isso incluiu nomes como Ryan Garcia, Devin Haney e Shakur Stevenson. E ainda assim, apesar da performance fraca, a luta foi à distância, e Ben Portelli ganhou até $15 milhões pela performance. Menos de uma semana na Free Agency, Ben já se reconectou à Zaffa Boxing com um acordo estendido. Então, onde isso nos deixa? Aqui está a verdade desconfortável que senta no centro de toda essa saga. O acordo de Conor Ben não criou o problema. Ele revelou: a disparidade de pagamento entre lutadores do UFC e boxeadores existe há décadas. No julgamento, os representantes da classe planejavam mostrar que se o UFC não tivesse violado as leis antitrust, os lutadores teriam recebido 50% ou mais das receitas dos eventos de MMA. Isso é semelhante à porcentagem de receitas que os boxeadores recebem, assim como os atletas na NBA, NFL, NANEL e MLB, lutadores de MMA do UFC, em contraste, recebem apenas cerca de 20% das receitas do evento. Mas o que tornou o acordo de Ben diferente foi que veio de dentro da casa. Isso não era alguma promoção rival oferecendo melhor dinheiro. Era Dana White em si, o mesmo homem que diz aos lutadores do UFC que não há mais dinheiro disponível, entregando 15 milhões para um boxeador através de uma empresa irmã sob o mesmo guarda-chuva corporativo. Essa hipocrisia foi o que transformou a frustração latente em um momento de ebulição. Esses comentários destacam uma tendência mais ampla no MMA agora. Os lutadores estão cada vez mais prestando atenção no que acontece fora do UFC, particularmente quando o mesmo grupo de liderança está envolvido. As paredes estão se tornando transparentes. Os lutadores podem ver para onde o dinheiro vai, e o que estão vendo é uma organização que gerou bilhões em receita enquanto pagava seus atletas uma fração do que seus colegas em todos os outros grandes esportes recebem. Tom Aspinall assinar com Eddie Hearn pode ser apenas o primeiro dominó. Aspinall posteriormente assinou com a agência de talentos de Hearn, e parece que a frustração com o abismo entre seus ganhos e o de estrelas do boxe como Ben foi um fator em sua decisão de finalmente buscar gerenciamento. Se mais lutadores do UFC seguirem seu exemplo, buscando gerenciamento fora, explorando oportunidades comerciais além do octógono e questionando publicamente a estrutura de pagamento, a pressão sobre Dana White e TKO o grupo apenas intensificará. Lutadores que participaram de lutas do UFC desde 1º de julho de 2017 continuam a litigar uma segunda ação coletiva de antitrust. Quarry, que tem sido vocal sobre o custo físico e financeiro causado por sua carreira de lutador de MMA e de campeonato, diz que ele e outros querelantes continuarão a luta legal até que as regras sejam mudadas para lutadores de MMA atuais e futuros. As batalhas legais não acabaram. O discurso público não está diminuindo, e os lutadores não estão mais dispostos a aceitar o silêncio como uma estratégia. Dana White construiu o UFC em um império multibilionário. Mas impérios que não pagam as pessoas que os constroem tendem a desenvolver fraturas. E agora essas fraturas estão se espalhando à vista de todos.